este assunto. Vamos trazer exatamente a partir de agora a conversa com Adail Carneiro aqui no microfone da nossa Rádio Progresso, programa Luiz Lopes com o Povo, como foi anunciado. E eu sei que a população de Limoeiro do Norte, a população de Russas, da Jaguaruana, do Quixeré, dos nossos municípios da região, estão exatamente desejosos de ouvir essa entrevista para que nós possamos exatamente dirimir as dúvidas, tirar as dúvidas que porventura o nosso povo tenha sobre vários assuntos. Aliás, interessante é que Russas, ultimamente, o assunto política não tem saído da conversa cotidiana do nosso povo. Política, e o povo fala mesmo, a grande indagação é como fulano vai ficar, Beltrano vai ficar na eleição do ano que vem, é o que a gente muito escuta as pessoas falarem, perguntarem e etc. Nós vamos conversar com Adail Carneiro a partir de agora, que está conosco, você que acompanha a gente pela Rádio Progresso, pela Rádio Rio Mar, você que nos acompanha pela nossa página no Facebook, você que nos acompanha na página Rádio Progresso AM 1140, e você que nos acompanha também pelo Instagram da Rádio Progresso. Vamos ouvir Adail Carneiro conversando conosco. Meu caro Adail, a primeira pergunta que eu lhe faço. Nós estamos no mês de julho, 7º mês do ano. E Adail, como é que está o Adail Carneiro hoje? O Adail, como é que anda na sua vida cotidiana, na sua labuta? O Adail sempre, desde menino, é um homem do trabalho, a gente sabe, desde quando saiu do barracão para estudar em Russas e para trabalhar quando tinha folga da escola, é um homem do trabalho. O Adail Carneiro hoje, após exatamente o desenrolar desse ano, no 7º mês do ano. Boa tarde. Boa tarde a você, Luiz Lopes. Boa tarde aos demais que fazem a emissora Rádio Progresso de Russas. Boa tarde a todos os ouvintes, como também da Rio Mar FM. Eu quero, através desse programa, Luiz, fazer assim um entretenimento com o povo da região do Vale do Jaguaribe, em especial com os meus conterrâneos aqui do município de Russas. Dizer que, como resposta à sua pergunta, eu estou, graças a Deus, muito bem, estou gozando de muita saúde, de muita disposição para o trabalho, e como político que aprendi a gostar dessa atividade que é tão prazerosa quando a gente consegue atenuar, consegue diminuir o sofrimento e as demandas das pessoas, isso é que cada vez mais me deixa com saúde, me deixa com felicidade e me deixa com o desejo de eternamente poder contribuir para as pessoas. Então, você vai conversar agora, o povo do nosso Vale do Jaguaribe irá conversar comigo para que eu possa dirimir dúvidas, para que eu possa responder a perguntas, para que eu possa, enfim, atender ao desejo do querido ouvinte dessas duas grandes emissoras de rádio aqui na região. Como é que o senhor vê o Brasil, o nosso país no momento, a perspectiva? Como todo bom brasileiro, todos nós torcemos pelo melhor para a nação, para o nosso país e para o nosso estado. Como é que o senhor vê esse momento que passa o nosso país? A perspectiva é de boa nova, é de boas notícias? A Câmara dos Deputados Federais, que é parte do Congresso Nacional, ela deu um sinal. A Câmara, composta por 513 deputados, 510 conseguiram votar, onde apenas 151 votou contra uma reforma que é tão esperada por grandes investidores internacionais que querem voltar a adquirir a confiança no Brasil para que assim haja retomada da instalação de grandes indústrias, grandes empresas, diminuindo aí o desemprego, contribuindo para o restabelecimento que o Brasil
precisa? Em se tratando de parte do Congresso Nacional, porque foi votado em primeiro turno a reforma da Previdência com a maioria esmagadora de 379 votos, onde precisava apenas de 308, mas eu acredito que a euforia do povo brasileiro, o sentimento está absolutamente claro. O povo tem mostrado que agora as coisas irão funcionar. Passou a ser um Brasil que inspira mais confiança, tanto politicamente quanto a nível da retomada do crescimento econômico. É assim que eu vejo o Brasil. Então é otimismo, nós devemos estar verdadeiramente otimistas. Sem a menor sombra de dúvida, até porque, Luiz, eu acredito que faz um bom tempo que o Brasil não atravessava uma crise tão longa, tanto política quanto econômica, naturalmente fruto de ações do Poder Executivo e certamente com a anuência do Congresso Nacional, onde o Brasil ficou estagnado aí por um bom período, e nós acreditamos que haja sim uma retomada do crescimento, que é o mais importante que nós brasileiros precisamos. Preciso dizer aqui, eu não votei no atual presidente, nem no primeiro, nem no segundo turno, e nem estou aqui jogando confete em ninguém. Estou apenas respondendo a uma pergunta que, para o meu conhecimento, o Brasil estava precisando da ação da maioria dos políticos que representam essa nação. E esses políticos disseram, como representante do nosso povo, que é hora de começar a reformar o Brasil, e está começando pela reforma da Previdência. Com relação à economia do país, o país vai marchar para a prosperidade, para o restabelecimento. Nós temos aqui, em breve, para ser também votada uma reforma tributária, e com isso eu acredito que consolida o que o investidor estrangeiro tanto espera que aconteça aqui no Brasil, tá? Então o povo brasileiro consentiu que fosse eleito um presidente da República que, no início de sua gestão, ele tomou decisões que não foi combinada com o povo, não foi combinada com o Congresso Nacional, e ele teve que recuar dessas decisões e conversar com um representante legal e legítimo do povo, que são os senadores e deputados federais, que estão contribuindo para essas reformas tão necessárias para que, assim, repito, o Brasil possa voltar a ser seguro, possa voltar a oferecer emprego, oferecer renda e também, com isso, dando a todos nós brasileiros a garantia da vida digna que a Constituição brasileira nos garante. Tudo bem, estou conversando com Adail Carneiro no programa Luiz Lopes com o Povo. Não é de hoje, quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Wellington Freitas, que também faz com a gente o programa Luiz Lopes com o Povo, traz informações de Limoeiro para o nosso programa diariamente, apresenta no sábado o programa Progresso no Vale de 11 a 1 da tarde aqui na Progresso. Eu já ouvi o Wellington, mas eu ouvi essa semana, atenção Russas, o prefeito Weber falando acerca de algo que me deixou muito feliz. O vereador Paulo Santiago também deu ênfase a esse fato e isso me deixou deveras feliz. Quando um homem público trabalha pela população mais carente, mais pobre, me alegra, porque eu sei que é a grande maioria da massa do povo brasileiro. Quando um homem público trabalha pela área da saúde, ele merece ser aplaudido, porque é na saúde onde o cidadão que não tem o plano de saúde, que é a grande massa do nosso povo, onde o pai de família que procura o serviço público, a mãe de família que leva um filhinho ou a filhinha para o serviço público, hospital ou para o posto de saúde, lá é atendido, esse povo é a grande massa, a grande maioria. Eu quero, Lano Porfírio, ouvir aquele áudio do prefeito Weber, quando ele citou os recursos do Adail Carneiro para a área da saúde em Russas. A saúde melhorou. Nós temos aí uma verba de 5.320.000 reais que foram destinados pelo deputado federal Adail Carneiro
para o município de Russas, que vai ser muito importante, né, para melhorar cada vez mais a saúde. Também a construção de unidade básica de saúde lá na Tibaúna da Senhora das Dores, que passou agora a distrito. Também ali na Felipe Santiago, no final da Felipe Santiago, e outro na Vaza Alegre. E projetos também de pavimentação. O deputado Adel Carneiro colocou aí mais de 15 milhões de reais para o município de Russas, que vai ser muito importante e vai levar Russas, né, a um patamar mais elevado em infraestrutura, na saúde, tudo isso para melhorar, né, o atendimento à nossa população. Portanto, pessoal, nós estamos aqui também com a Rádio Progresso de Russas. Tudo bem, até aí, essa fala nos chama a atenção pela importância. E como é que o senhor, nesse momento, nos fala desses investimentos? Em que pé está? O senhor está acompanhando, evidentemente, a chegada desses recursos. Em que pé está? Luiz, a partir do mês de outubro do ano passado, eu, juntamente com o vereador Paulo Santiago, estivemos em conversa com o prefeito municipal de Russas, Weber, e que eu externei o desejo de fazer a alocação em torno de 15 milhões de reais para contribuir com as ações necessárias ao município de Russas. Esses 15 milhões de reais é tudo que corresponde às emendas do deputado federal Adail Carneiro. Destinei 100% para o município de Russas. Naquela ocasião, certamente, muitas pessoas duvidaram que isso pudesse se concretizar. E aí, eu escutando o áudio do prefeito municipal, que quero aproveitar, Luiz, e dizer novamente, mais uma vez, porque eu já tenho dito diversas vezes, eu mesmo em grupo político opositor ao grupo político do atual gestor, eu sempre elogiei a gestão Weber Araújo. Ele passou a ser gestor de Russas em 1º de janeiro de 1977 e foi reeleito nessa primeira gestão, fazendo uma segunda que foi até 31 de dezembro de 2004. Naquela ocasião eu estava fazendo parte de seu grupo político com o compromisso de apoiar a candidatura de Dr. Paulo a prefeito como o seu possível sucessor. Não deu certo. E passei um período fazendo parte, caminhando junto com outros políticos que são opostos à política que faz o grupo do Weber Araújo. Daí o Weber, ele participou de uma nova eleição, que foi em 2012, e ele foi vencedor e passou a fazer por Russas, nesse terceiro mandato, mais do que o que foi no primeiro e no segundo, porque naturalmente ele ganhou mais experiência, outros políticos e outros poderes passaram a ajudar mais Russas através de projetos que ele apresentou, através de a necessidade que ele conseguiu demonstrar de Russas estar no patamar que está. E aí, isso culminou com a reeleição dele, estando aí passando para o 4º mandato de prefeito de Russas, e eu continuo a dizer hoje, me sinto no dever de dizer assim, eu não faço parte do grupo de oposição política à atual gestão,
mas eu também não estou político dizendo que estou do lado do prefeito de Russas. Eu sempre estive do lado do povo de Russas. Do lado político que eu estive ou estarei, se for necessário, eu nunca vou deixar de fazer menção à administração positiva do prefeito Weber Araújo. E ele está fazendo justiça quando, nas comunidades, ele citando que o político, o deputado Adail Carneiro, tem contribuído para essas ações em Russas. Dos 15 milhões de reais em emendas e mais outras coisas que já haviam chegado ao município de Russas, foi empenhado recentemente 7 milhões 580 mil reais aproximadamente. Vi uma pequena nota no Facebook do vereador Paulo Santiago, que tem um dito popular que as pessoas falam assim: rapaz, eu matei a cobra e mostro o pau. Eu acho que você tem que mostrar a cobra, porque o pau você pode adquirir um outro, né, e dizer, olha, tá aqui o pau que eu matei a cobra. Então você tem que ver a cobra morta. O que é que significa dizer isso? Que esse empenho já realizado em prol do município de Russas, esses 7 bilhões 580 mil reais aproximadamente, já é concreto. Ou seja, a promessa feita por mim naquela ocasião, num diálogo com o prefeito, inclusive sem pedir nenhum compromisso dele ou com o grupo dele politicamente para mim. Dizer, prefeito, eu vou mandar essas emendas aqui, mas eu quero fazer parte do seu grupo, eu quero ser o seu candidato à prefeitura de Russas lá em 2020 ou coisa parecida do tipo. Dizer que não houve isso em momento algum quando foi para eu destinar todos esses recursos para o município de Russas. Então, se a gente voltar para o dito popular, eu não estou mostrando o pau, mas estou mostrando a cobra, que na verdade estão aqui os valores, e pode entrar no portal da transparência que dos 15 milhões prometidos, a metade já foi empenhada, e no momento que eu estive em Brasília, 7 milhões e meio, né? 7 milhões 580 mil reais aproximadamente. Estive semana passada em Brasília, eu tinha outras atividades por lá e aproveitei para me informar. Há uma perspectiva do governo federal, através do Ministério da Saúde, já fazer a liberação desses recursos, ou seja, pagar os empenhos até o final desse mês. Esses valores, eles irão contribuir para a construção de UBSs, enfim, tudo como já foi detalhado aqui anteriormente pelo vereador Paulo Santiago e pelo prefeito Weber Araújo. Então, dizer para todos vocês que o meu compromisso, a minha alegria maior é que cada vez que eu me comprometo com algo, principalmente quando é para servir ao povo, eu consigo botar em prática. Eu não consigo, Luiz. Você tem uma demanda de 100% e eu sei que eu não posso lhe atender 100%. Eu vou prometer 20% porque está ao meu alcance para cumprir. Mas se você quiser ouvir que eu tenha que dizer que eu vou lhe fazer o 100%, mesmo você sabendo que eu não consigo dizer que faço 100%. Eu consigo dizer que faço aquilo que eu possa fazer. Então, já está aqui metade do que foi prometido ao município de Russas, e a outra metade eu acredito que logo no próximo mês, dentro dos comentários que eu ouvi lá dos colegas deputados que deixei lá no Congresso Nacional, possam ser empenhados os demais valores que correspondem à infraestrutura. O governo federal, ele está priorizando a área da saúde para a liberação desses recursos. O senhor não era deputado, o senhor, antes de ser candidato a deputado estadual, quando o senhor ainda
pleiteava uma vaga para deputado estadual e quando o senhor assumiu como suplente de deputado, isso o Adair Carneiro, esse jovem senhor que está aqui sentado nesse tamborete do meu lado. O senhor não era deputado ainda, ou trabalhava um mandato e muito fez para levar o que o povo mais precisava no interior, nos lugares mais distantes: água, um poço profundo, um dessalinizador, um sistema de abastecimento d'água para uma comunidade pobre e carente da área rural. O senhor ainda não tinha um mandato, ou estava como suplente de deputado e conseguiu investimentos de calçamento, outras obras, outros investimentos para um bairro como Vaza Alegre. Quem me contou a história foi o Ceará, suplente de vereador. O calçamento que a gente vai no Jardim de São José e lá encontra aquela obra importantíssima. O Adair Carneiro, tem algo que me chama a atenção, o Wellington Freitas e ouvintes. É o desejo de fazer e o seu olhar para aquelas comunidades distantes, onde muitas vezes o povo mais sofre, porque falta muito mais do que na área urbana, não é verdade? O senhor sempre teve esse olhar. É verdade. Esses calçamentos eu consegui através da amizade com um deputado federal à época. Foi prometido isso aqui e foi, graças ao nosso bom Deus, realizado e ao reconhecimento do povo russano. E no período que eu estive deputado estadual, foi um período de agosto a novembro, setembro, outubro, novembro, de agosto a novembro, onde naquela ocasião o município de Russas passava por uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao abastecimento da água potável, e eu não hesitei naquele período como deputado estava, de ir aos órgãos competentes do governo do estado e procurar saber como que nós poderíamos contribuir para diminuir o sofrimento do nosso povo naquela ocasião. Daí eu tive notícias de que o governo do estado, através da Sohidra, iria licitar 160 dessalinizadores para atender a demanda do estado do Ceará. Fato é que eu consegui, com muita habilidade, mostrando a necessidade urgente do povo de Russas de melhorar a qualidade da água que naquela ocasião estava sendo ingerida, consegui, entre equipamentos novos e a recuperação de outros que estavam sucateados, algo em torno de 40 dessalinizadores, isso no segundo ou foi terceiro mês que eu estava como deputado suplente naquela ocasião. Fora esses outros grandes feitos, como pavimentação, que eu também contribuí bastante aqui para o município de Russas. Então, Luiz, isso me dá assim uma alegria muito grande, né? Citam o calçamento aqui da Vaza Alegre, alguns esquecem de citar o calçamento que é da CE Vicente Zelador, logo ali antes da Dakota, que é a entrada do Mutirão Velho, se não me falha a memória, como é conhecido. É o Mutirão Velho. Teve também esse calçamento do Jardim de São José e teve outras ações que não foram divulgadas à época, porque entrou direto na prefeitura. Parece que uma quadra também no uma Poço quadra Redondo. de esporte do Poço Redondo. Enfim, tiveram algumas ações assim num período muito curto de tempo, porque eu sempre disse digamos assim, em propostas levadas ao povo como político, que o desejo é trabalhar para o povo. E quando a gente recebe do povo essa anuência que é o mandato, nós temos que retribuir de imediato com ações. Foi sempre e será sempre assim que eu agirei como político. O senhor falou em Poço Redondo e o vereador Paulo Santiago adentra aqui ao nosso estúdio, eu lembro, e aliás eu estou morando ali pertinho do Poço Redondo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e a gente observa a carência do calçamento, da pavimentação e o quanto aquele bairro será transformado, vereador Paulo Santiago, que está do meu lado, e meu caro Adair Carneiro, com o investimento que o senhor já garantiu para a pavimentação daquele bairro. É uma obra que vai transformar a vida daquele povo, não é verdade? Sim, o nosso objetivo era
conseguir recurso para continuar o calçamento da Dr. João Maciel, para chegar até a sede do Poço Redondo. Então, o objetivo era calçar a sede dessa comunidade e mais esse pedaço que ficou no meio do caminho. Então, nós não conseguimos, estamos priorizando a sede dessa comunidade e a batalha continua para que a gente consiga fazer, emendar onde parou até chegar à sede lá do Poço Redondo. Pois não. Eu queria só registrar aqui a presença do nosso amigo Bonfim. Abraçar o Fraldinha também do nosso lado. O Bonfim, ele conversa comigo quase todos os dias e ele me faz perguntas que eu não tenho resposta para ele, mas segundo ele, as perguntas que ele me faz é o povo de Russas que pergunta a ele. Então, em breve, viu, Bonfim, acredito que a gente possa dar resposta a todas as suas perguntas. Vá aguardando aí. Tudo bem, são 12 horas e 35 minutos. Com relação a essa questão de infraestrutura, o senhor é consciente que o município carece de muitas ações de infraestrutura, mas eu queria que o senhor falasse sobre aquele recurso para aquisição de equipamentos, para trabalhar exatamente a questão de estrada, de um açude que está precisando também de um investimento. O senhor alocou um valor de 1 milhão para isso, não foi? Eu acredito que tem um recurso, eu não sei o número exato desse recurso, mas é para aquisição de uma patrol, para poder deixar as estradas em condições de trafegabilidade, um trator para fazer o corte da terra com todos os seus implementos. Enfim, teve uma série de coisas aí que não são parte desses 15 milhões de reais, 15 milhões e 400 mil reais aproximadamente, das emendas impositivas do deputado que ele teve direito durante o ano de 2018, que elas acontecem agora no ano de 2019, como eu citei, que metade desse recurso já está empenhado, já está garantido. Em breve, ainda esse mês, como já foi dito, é para esse recurso estar entrando na conta do município e o município naturalmente vai fazer os processos licitatórios para poder aquisitar aquilo que foi colocado para os ministérios do governo federal em forma de projeto. É bom dizer que esse recurso da saúde aí citado, para a saúde, não está incluído o valor das ambulâncias. Aquilo ali já foi antes, o valor das ambulâncias já foi orçamento de anos anteriores. Pode se somar, né? Ao invés de 7 milhões e meio, pode-se dizer que chega a 8 milhões e meio. Luiz, assim, de forma bem sucinta, mesmo sem ter conversado com o prefeito lá a partir de outubro do ano passado, já tinham entrado alguns milhões em recursos aqui para o município. Então a gente pode fazer um número redondo entre a Prefeitura Municipal de Russas e a Casa de Saúde de Russas, hoje gerida pela Dona Guida, pelo Dr. Paulo, somando tudo aí, dá aproximadamente uns 20 milhões de reais destinados aqui ao município. E não foi mais porque o governo fez contingenciamento de valores, que esses valores possivelmente sejam descontingenciados, e o meu compromisso é continuar olhando para Russas, mandando para cá. Quero aproveitar, Luiz, e dizer que vários amigos que eu deixei no Congresso Nacional têm a vontade de me ajudar. Então eu quero dizer para o povo de Russas, quem for eleito prefeito lá no primeiro domingo de outubro de 2020, se não tiver facilidade para chegar ao Congresso Nacional, onde a gente pode, através desses deputados, conseguir uma acessibilidade aos ministérios, você com projetos em mãos, eu possa levar essa pessoa, seja quem for, porque o que eu quero é que Russas cresça cada vez mais, com mais velocidade. Nós merecemos esse destaque
aqui no Vale do Jaguaribe. Agora é necessário estar à frente da gestão uma pessoa que possa nunca deixar de ter projetos para aquilo que Russas precisa. E esses projetos precisam estar sendo vistos, sendo trabalhados nas mãos de entidades públicas que possam fazer a liberação desses recursos. Eu aprendi com isso que eu posso mostrar o caminho para quem quiser, digamos assim, o bem de Russas. Eu estou pronto para isso, Luiz. Nós estamos às 12h40 agora, Rádio Progresso, o programa Luiz Lopes com o Povo, Rio Mar FM, entrevistando Adail Carneiro e falando, inclusive, acerca desses investimentos. A gente observa o seguinte, que Russas é o município, eu tenho certeza aqui do Vale do Jaguaribe, que mais receberá investimentos ao longo deste ano e do ano que vem. E falando de política, porque não dá para fugir do assunto política e eleição. Pessoas têm comentado muito acerca da eleição, feito conjecturas, outros comentam uma coisa e divulgam uma coisa por pura maldade, outros porque estão, na verdade, querendo saber o que vai acontecer no futuro da política. Existe, no Adail Carneiro, o senhor está se propondo a ajudar o futuro prefeito, quem seja eleito, em outubro próximo. O senhor está dizendo que quer ajudá-lo, seja ele quem for, seja A ou B, mas querendo o seu apoio para que o senhor possa ajudar em Brasília, onde o senhor conhece muito bem, o senhor está se propondo. Mas a minha pergunta é, o Adail Carneiro pode vir a ser candidato a prefeito? O senhor tenta exatamente pavimentar um caminho do Adail prefeito nesta eleição do ano que vem? Luiz, veja bem, meu primeiro passo político, desejando ser detentor de um mandato, foi em 2004. Ou seja, já decorreram 15 anos. Todas as eleições ocorridas a partir de 2004, eu fui candidato. Fui candidato em 2006, fui candidato em 2008, fui candidato em 2010, 2012, 2014, não fui em 2016, mas fui em 2018. Como eu já estive deputado estadual, já estive 2 vezes candidato a prefeito de Russas, já estive um período de 4 anos como deputado federal. Significa dizer que o meu conhecimento sobre política, ele é absolutamente diferente de uma outra pessoa que está toda hora se candidatando, mas não consegue alcançar o objetivo, que é ser detentor do mandato e assim a gente ganhar o aprendizado como fazer, como pôr em prática as propostas. E levando em conta a minha idade hoje e o tempo que eu venho transitando, fazendo essa atividade conhecida como política, que é uma atividade séria, que ela tem que ser feita por pessoas sérias, que tenham um compromisso, que possam efetivamente ser representante legal e legítimo do povo de maneira que não venha decepcionar, eu não posso dizer que não serei mais candidato a nada, tá? Eu não posso. Eu tenho que dizer que por eu estar um período ausente aqui do nosso município, o município que me abraçou com tenra idade, desde 1 ano e meio de idade, eu nasci em Solonópolis, vizinho a Jaguaretama, inclusive no meio da estrada entre Jaguaretama e Solonópolis, numa comunidade rural por nome de Buqueirão, né? Nasci lá às margens de um açude e vim para Russas na companhia de meus pais e mais 5 irmãos e nos estabelecemos aqui no nosso querido barracão. Lá, a partir de 1 ano e meio, fiquei aqui efetivamente em Russas, entre barracão e Russas, até 17 anos e meio. Daí meu pai pediu que eu fosse estudar na cidade grande, que é a capital, Fortaleza, e foi quando eu me tornei um empreendedor, bem pequenininho, e daqui a pouco eu estava um grande empreendedor, empregando até próximo de 1000 famílias, e eu tendo aquele desejo de servir cada vez mais
pessoas. Foi quando eu fiz uma análise, conversando com alguns amigos políticos, eu senti o desejo de ser político. Foi quando eu me tornei político. E esse desejo não foi embora, ele não desabou. Não é porque a gente que está representante legal e legítimo e não consegue a reeleição daquele mandato que você desiste. Não, eu não desisti. Eu continuo com a vontade de servir e a prova é tanta que eu continuo dando atenção a todos que me procuram. E para eu ser candidato ao cargo de prefeito no ano que vem, eu preciso consultar o povo de Russas, Luiz. Eu preciso consultar. Então, essa consulta eu irei fazer em breve. Eu não posso estar todos os finais de semana aqui no Ceará. Eu estou fazendo um trabalho com um grupo de amigos na região sudeste do Brasil, onde eu passo até de 20 dias sem vir ao Ceará. Então, quando eu concluir esse trabalho, que nós estamos muito próximo de concluir, eu vou estar direto aqui no Ceará e quero, durante vários finais de semana, eu vou fazer um agendamento aí com pessoas das comunidades. Certamente o vereador Paulo Santiago irá me acompanhar nessa caminhada, para a gente ouvir da comunidade o que é que nós podemos fazer para contribuir e apresentar como proposta de um próximo governo para Russas. Se o povo acenar que eu possa ser esse representante desses projetos diante de suas demandas, se o povo acenar de maneira que entenda que eu possa, eu colocarei meu nome à disposição. Se eu estiver naquela ocasião vendo que o povo não me quer, mas tem uma outra pessoa ali dotada de grande vontade, assim como eu, que essa pessoa tenha, sobretudo, a responsabilidade diante de suas promessas, eu quero contribuir com essa pessoa. Ou seja qual for o candidato, se ele estiver apresentando projetos convergindo com aquilo que nós acreditamos ser bom para o município, seja eu, seja você, Luiz, seja qualquer um outro candidato, eu quero estar próximo para poder contribuir. Naturalmente, se eu estou a fazer parte de um grupo político X e o grupo político Y me chama, eu acho que a minha decisão de estar no grupo político X, ele absorve as minhas ideias, ele respeita o meu espaço e eu não tenho por que apoiar um candidato do grupo outro, né? No momento, repito, eu não estou fazendo parte de nenhum grupo político. Eu quero ouvir o povo, quero ouvir as lideranças, se assim for, digamos, desejo das lideranças, e quero expor minhas ideias. Enfim, quero continuar contribuindo para uma Russas crescente, para uma Russas organizada, para uma Russas que nos orgulhemos de ser russanos. O Adair Carneiro, ele se considera preparado para dar continuidade e até melhorando a gestão, o mandato do atual prefeito Weber? O senhor acha que a sua experiência ela é exatamente suficiente para fazer melhorar o que já tem sido feito pela atual gestão? E nessa pergunta eu lhe faço outra pergunta: o que é que Russas precisaria ter de novo, além do que já tem tido? Luiz, quanto a me sentir preparado, eu lembro, é preciso eu trazer um pouquinho lá de trás. Quando eu morava no barracão, nosso pai, nosso saudoso Vicente Zelador, ele nos dava a incumbência do dia a dia. E eu sempre concluía a incumbência dada por ele um pouquinho antes do horário determinado. Ou seja, se eu me determinei a fazer aquilo, ou se me deram a determinação para fazer aquilo, eu tenho que ter preparo. Então, diante
dessa minha trajetória política, que estive deputado estadual 2 vezes, estive deputado federal, que lá a gente consegue ver um leque muito maior de informações, como a gente pode ajudar a uma gestão municipal. Só a sua vontade, só o seu desejo não é suficiente. Você precisa ter um determinado conhecimento, você ter uma equipe de pessoas trabalhando como auxiliares dentro do que você enxergou o que pode fazer por aquele município, para que aquele município possa se sentir mais confiante, possa se sentir grande e se sentir importante. O que é que nós vemos? Que não somente o município de Russas precisa passar por uma mudança muito veloz e muito necessária. O desemprego, não somente no município de Russas, mas a nível de Brasil, é gritante nesses últimos 3, 4 anos. Nós precisamos trabalhar com muita vontade, com muita força, para a instalação de empresas, de indústria, que possa oferecer a esse pessoal emprego e renda. E, sobretudo, a satisfação de trabalhar. Com isso, eu não quero, digamos assim, maltratar empresários que se estabeleceram aqui há quase 2 décadas, como é o caso do representante da Dakota. Ele já deu muito mais emprego do que o que se dá hoje, mas ele não é culpado por ter tido a diminuição no emprego. O governo federal foi que não praticou políticas necessárias à continuidade do crescimento do Brasil em si, que é o que nós acreditamos que irá acontecer a partir desse governo, porque o Brasil já não suporta mais. Então a minha preocupação também ela é muito grande nesse sentido. Quanto dói a gente ver diversos pais, mães de família pedindo uma ajuda a alguém mais próximo porque perdeu o emprego, já passou o período de receber o seu seguro-desemprego, já não tem mais a quem socorrer. Então a gente sofre junto com essas pessoas. Essa é uma das grandes preocupações, sem esquecer investimentos para uma educação de melhor qualidade. Para isso você precisa, é estabelecido a nível de Brasil, um teto de salário para o educador, mas o município não é proibido, dentro da cota que lhe é estabelecida, ele fazer uma remuneração de maneira a incentivar aquele professor levar com mais qualidade, com mais ênfase, para que o aluno tenha desejo de permanecer na sala de aula, né? E na área da saúde, eu acredito que todos já conhecem o meu trabalho, que eu quero cada vez mais diminuir o sofrimento desse povo e dessa gente quando se trata de saúde. Todos nós adoecemos. Eu já estive acidentado em hospitais em Fortaleza, muito embora muito tempo atrás, e eu sei o tamanho do sofrimento quando a gente é desassistido. Muitas vezes você passa meses esperando que o governo, quer seja municipal, estadual e ou federal, compre aquele equipamento que será utilizado na sua cirurgia. Enquanto isso, você fica internado tempos acolá. Quem tem que mudar isso é o Congresso Nacional, quando o governo federal não tem a iniciativa. Então a gente soma o conhecimento do que eu já passei. Certamente eu posso garantir aqui a você que eu tenho preparo, sim, para estar à frente de qualquer ente público, como administrador, como gestor. Se o prefeito Weber pedir para o Adair Carneiro ser candidato a prefeito em Russas. Luiz, o prefeito Weber, ele representa várias lideranças políticas e comunitárias. Se o prefeito Weber me convidar para ser candidato com o apoio dele, isso não exclui de mim o que eu já havia dito antes. Eu quero primeiro voltar a conversar com o povo de Russas, saber se o povo pode me ajudar a construir esse projeto para uma Russas avante, para uma Russas melhor. Se o povo que eu visitar
mais o prefeito e mais lideranças políticas e comunitárias ligadas ao prefeito entenderem que nós devemos ir à luta, o meu nome ficará sim, desde já, à disposição. O Adaildo Carneiro, não sendo candidato a prefeito, qual o critério que ele vai usar para escolher o candidato dele em Russas? Já que eu sei, pois está claro, o seu amor, o seu compromisso. É tanto que o senhor trabalha desde menino pelo bem desta terra. Os fatos falam mais do que qualquer palavra de qualquer pessoa. O senhor ama essa terra, este povo, a prova é o seu trabalho, a sua luta para servir a Russas. Está aí ao olhar de qualquer um. Então, a minha pergunta é, o Adaildo Carneiro, não sendo candidato, que critério usará para escolher o seu candidato? Certamente, a partir do momento que eu passar a visitar as comunidades do município de Russas, eu vou juntando pessoas. As pessoas irão me ouvindo e eu vou juntando. E se as minhas ideias convergirem com o candidato de nome A, que ele não tenha uma aversão política ao meu conhecimento político, qualquer um candidato que tenha um pensamento que seja convergente com o meu, esse candidato será sim apoiado por mim, ele será representado por mim em determinadas situações. Ou seja, o candidato que eu escolherei é aquele que possa apresentar segurança no que está dizendo que quer fazer por Russas, me mostrar que tem a capacidade não somente de um pequeno conhecimento, mas que quer aprender o necessário para não decepcionar o povo. Quer ser ajudado. Perfeitamente. E que tenha, sobretudo, o comprometimento de só prometer em campanha política aquilo que efetivamente seja possível realizar enquanto tiver gestor, para não lesar o sentimento do eleitor. Para não enganar o eleitor. Então, se eu encontrar uma pessoa com essas características e eu não sendo candidato, não tem a menor sombra de dúvida que, eu citei anteriormente, tem que haver uma convergência política com os meus sentimentos políticos, tá certo? E essa pessoa, sobretudo, ela precisa ter o compromisso de ser verdadeira em tudo que possa oferecer como promessa ao povo. Então, essa pessoa, certamente, se eu for procurado por ela, eu não tenho a menor sombra de dúvida que farei coro. Inclusive, Luiz, eu aproveito aqui o ensejo para dizer o seguinte: eu não sei como é que estão os grupos políticos hoje aqui em Russas, mas nós temos aí o grupo do prefeito Weber, do ex-prefeito Raimundinho, tem o nome de duas outras pessoas, como sendo Sávio Gugel. Sim. E o Júnior Gonçalves, radialista, que eu tenho escutado, vez por outra, que eles são pré-candidatos e que, em hipótese alguma, retirarão essas pré-candidaturas. Se o meu conselho puder ajudar em alguma coisa, eu digo, não retirem, não frustrem os seus seguidores, sigam em frente. Russas, se tiver 5, 6, 7, 8 candidatos, melhor ainda para o povo escolher. Mas eu faço um alerta ao eleitor: não escolha um por uma pequena vaidade, por uma fala bonita, enquanto é desconhecedor do que é uma gestão pública. Não perca o seu voto, não trabalhe para se decepcionar, não se vingue de nada, esqueça vingança, esqueça maldade, queira o bem para si, querendo o bem para os outros. Observe quem tem preparo e assim você faça a sua escolha. Eu digo que Russas, quanto mais candidatos tiverem, melhor
para o povo de Russas escolher. Eu também escutei falar no nome do Dr. Zilzo, ex-prefeito, inclusive foi um grande gestor à época de sua gestão, né? Então tem aí um candidato que certamente o prefeito municipal irá apresentar para os seus liderados, para os seus companheiros de trabalho, de administração, que nós não sabemos ainda quem é esse nome. Nós temos o ex-prefeito que se apresenta, ou já se apresentou recentemente como pré-candidato. Nós temos o vereador Natzael, presidente da Câmara Municipal, o senhor Sávio Gugel, o radialista Júnior Gonçalves e quem já deu 5 aí, né? Doutor Zil, seis pré-candidatos a prefeito, muito embora a gente sabe que o conceito do eleitor do interior é que só dá se for 2 candidatos, polariza. Então quem tiver a melhor proposta e quem tiver a melhor ou a maior confiança do povo de Russas, certamente irá despontar. Tudo bem, o nosso companheiro Elton Freitas, que apresenta o programa Progresso no Vale aqui aos sábados, esse bom limoeirense jaguaribano. Boa tarde, Wellington, fica à vontade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Adail Carneiro, ex-deputado, que está conosco nesta tarde. Uma bela entrevista. Eu tenho uma pergunta, Adail. Eu fiz uma conta, Adail, destes quase 20 milhões que veio para Russas. Está vindo para Russas. Este mês está chegando mais de 5 milhões e ainda vai chegar o restante dos projetos, dos orçamentos que foram dotados do seu mandato quando então deputado federal. Eu fiz uma conta desses recursos e eu distribuí entre os 120 municípios daquele panfleto que rodava na sua campanha. E eu fiz o seguinte questionamento: se a Adail tivesse pego o restante desses recursos que ele pegou e distribuído entre os 120 municípios, 15 milhões resultaria em 125 mil reais para cada município. 20 milhões resultaria em 166 mil reais para cada município. Eu pergunto, por que todo esse projeto para Russas? Boa pergunta. Quem me acompanhou durante o mandato viu que eu consegui comprovadamente, para quem quisesse fazer essa conferência através das redes sociais, e você certamente entrando no portal da transparência, eu consegui, amigo, destinar recursos para 96 municípios do estado do Ceará. 70% desses recursos foi na área da saúde. Então teve municípios no passado que eles mostraram uma demanda e uma necessidade urgente que eu consegui destinar para esses municípios, assim com muita velocidade, como teve Mauriti, teve Pacajus, teve Itapajé, Itapipoca, são inúmeros os municípios. E naquela ocasião, para fazer a destinação desse recurso, os prefeitos estiveram em nosso gabinete em Brasília e, inclusive, se comprometeram em levar o deputado lá para a assinatura da ordem de serviço, para a inauguração daquelas obras, e assim não aconteceu, porque eram os prefeitos que se diziam independentes e acabaram ficando dependentes de outras lideranças políticas que, acredito eu, eles terem se sentido proibidos de me levar até aos seus municípios. Mas, na verdade, o montante em valores financeiros, acredito que ficou em torno de 130 milhões de reais para esses 96 municípios. E Russas ficou com um valor a mais, porque se eu comecei minha história política no município de Russas em 2004, e esse mandato que eu pensava que poderia ser renovado como não foi, eu digo, eu vou pegar 100%.
já que não teve um reconhecimento de outros municípios, de toda a luta feita para aquele município, eu vou pedir ao prefeito municipal de Russas que receba esses recursos, divulgue e aplique, que foi o Adail Carneiro. Então, eu estava deputado federal pelo estado do Ceará. De 184 municípios, eu fui votado em 176. Então, eu tinha a obrigação de me voltar a ajudar todos. Uma vez não se dando a reeleição, eu resolvi conversar com o prefeito e pedir para poder fazer a alocação. Colocar o seguinte, a minha leitura. O senhor não teve a reeleição. E a sua cidade natural, hoje, é Russas. O senhor foi acolhido desde criança por Russas. O que eu quero fazer como leitura? O povo de Russas recebeu um grande presente do senhor. Porque o senhor poderia ter feito da mesma forma. Esse restante recurso ter destinado para todos os municípios ao qual o senhor já tinha destinado. Porque o senhor não era aliado de Weber, não é verdade? Sim. O senhor não tinha para que mandar esse recurso para a Rússia. Apesar de ser russano, mas o senhor não teve a reeleição. Como deputado federal, o senhor não precisava mandar. Pouquíssimos políticos no Brasil fariam o que o Adail fez. Eu estou entendendo perfeitamente o que vocês querem dizer. Mas veja bem, o Adail pensou no povo, no município. Eu pensei no povo. Foi Russas que me deu a projeção política que eu fiquei deputado federal representando o estado de Ceará. Então, mediante o resultado da eleição passada, inclusive sendo Russas que menos votou em mim, proporcionalmente falando, lá em 2014, foram 113.468 votos. Em 2018, foram menos de 3 mil votos. Então, Russas, ela não me queria como deputado federal, novamente, fazendo dessa forma. Mas eu, como político, eu não tirei Russas do meu coração. Como eu poderia, dito aqui por você, ter pego esse valor, 15 milhões de reais, e ter dividido aí para 100 municípios, dando 100 reais para cada um, 150 mil reais para cada município. Mas lá fora também não estavam querendo o Adail. Proporcionalmente, Russas foi o município que mais anunciou isso, dada a diminuição da votação. Como teve municípios também, que na eleição passada eu tive 5 votos, em 2014, e nessa eu tive 9 mil votos, tive 8 mil votos, né? Então, eu disse, olha, eu vou dar uma trégua, naturalmente aqui, politicamente falando, é necessário uma trégua, mas tudo que eu tiver direito como político, em forma de recursos, eu vou mandar para o meu município. Eu tinha até receio de que o prefeito pudesse dificultar receber esse recurso por ele ter compromisso político com outro colega de parlamento, o deputado Genesias Noronha. E foi onde eu já disse, inclusive no início dessa fala de hoje, que eu não cobrei do prefeito nenhum compromisso. Qualquer nome que o prefeito vier apresentar como candidato à sua sucessão, ninguém vai ter que dizer que o prefeito me enganou. De forma alguma. Não tem compromisso nesse sentido. Eu acredito que o compromisso do prefeito Weber é apoiar um nome que possa continuar um trabalho que tem dado resultado positivo ao município de Russas, tá? E esse nome, ele não apontou para mim, ele não disse ainda quem é seu candidato. Repito, não houve compromisso nesse sentido. O recurso da ordem de 15 milhões aproximadamente foi uma decisão minha, juntamente com o vereador Paulo Santiago, de fazer a aplicação desse recurso no município de Russas. E o prefeito nos abriu as portas para tudo isso. Eu quero só ressaltar o seguinte: a grandeza do seu gesto para com a sua cidade, para com o município de Russas. Eu sou limoeirense, nós temos recebido quase 6 milhões de emendas parlamentares de Eunício Oliveira, e o prefeito tem feito calçamentos, tem feito obras, e nós vemos o resultado do trabalho. Então, esse dinheiro
que o senhor destinou para Russas, tem destinado para a VEB executar esses projetos, isso engrandece o município. Não tem a menor sombra de dúvida, né? E com certeza o russano, ele está vendo e eu acredito que ele vai continuar a enxergar este ato de grandeza do senhor. Tá entendendo? Por quê? Tomara, né? Porque entendemos isso. Eu já em conversas com alguns russanos aqui, e quando eu falo no assunto das obras que Weber está recebendo e vai receber, eles falam de um grande ato de grandeza da sua parte, porque o senhor não era aliado político de Weber. Tinha necessidade do senhor mandar, mas o senhor tem o coração nessa cidade, como o senhor falou. Politicamente o senhor está ligado a Russas e pertence a Russas. Então, com certeza, nós só temos enaltecer essa atitude do senhor, certo? De realmente fazer o melhor pela sua cidade. Há quem dera se nós tivéssemos em Limoeiro do Norte, em São João de Jaguaribe, em Tabuleiro do Norte, um deputado que findasse um mandato trazendo tanta emenda e tanta verba quanto esse, né? O município só tem a ganhar e a crescer com tal atitude. Aliás, por falar em Limoeiro, eu quero mais uma vez fazer o registro e agradecer ao Adail Carneiro por 1 milhão que chegou nos cofres públicos em 2017 para custeio na saúde de Limoeiro do Norte. Por um micro-ônibus, o recurso chegou no ano 2018 e foi entregue esse ano, no ano 2019, para o povo do Limoeiro do Norte. Então a gente faz aqui esse registro e, como bom limoeirense, esse agradecimento. Não é verdade, Wellington? Com certeza. O micro-ônibus nós já temos visto várias vezes, viu? Ele na atividade. Fortaleza Limoeiro, isso muito engrandece, né, ao nosso município, e nós ainda não tínhamos agradecido de público a Adail. Nós agradecemos, ele esteve no sábado ali em Limoeiro para a entrega desse micro-ônibus. Todo o Limoeiro do Norte agradece pelo o gesto do senhor em mandar aquele micro-ônibus, quando então deputado, mandar para Limoeiro do Norte aquele micro-ônibus, enaltecendo o seu trabalho como deputado, fazendo um papel de um bom jaguaribano, e nós hoje estamos órfãos, né, de deputado federal aqui na região do Vale do Jaguaribe. É verdade. Luiz, para você ter uma ideia, a minha maneira de fazer o agradecimento por conta da confiança depositada a mim, você veja bem, Morada Nova, eu fui votado em 2014 com 9.927 votos, quase 10 mil votos. Eu mandei aproximadamente 5 milhões de reais em emendas para lá. Até hoje, eu não vi o prefeito fazer a divulgação disso, só porque o deputado federal dele foi um outro no ano passado e tudo mais, e eu nem pedi compromisso a ele. Vanderlei, você vai ter que votar comigo em 2018. Não, o compromisso dele votar comigo foi em 2014, votou. Eu fiz compromisso em Palanque que iria ajudar a Morada Nova e ajudei. Ou seja, nós fechamos a conta de maneira que o que ele prometeu lá fazer de trabalho para mim deu certo, e o que eu prometi fazer de trabalho pelo povo de Morada Nova também deu certo, né? Então aqui em Russas eu resolvi, como já foi aqui questionado pela segunda vez pelo Wellington, a justificativa por que desse recurso todo do município de Russas. Como eu disse, foi Russas que me projetou politicamente que cheguei ao Congresso Nacional. Então eu vou continuar sempre que puder ajudando Russas. Quem sabe possa haver a retomada de um novo pensamento, de um novo sentimento do povo de Russas, e queira que eu possa ser representante legal e legítimo de todos aqui. O ouvinte fez uma observação pedindo para mim lembrar Adail. Luiz Lopes, lembra Adail que Freitas Celular é um outro nome que também... Opa, rapaz, é mesmo, é verdade. Ele tem conversado comigo pelo Facebook. Freitas, desculpe aí. Então você é outro nome, se aproxime. Olha, Luiz, eu quero aproveitar e dizer para essas pessoas que estão surgindo com essa vontade, que se aproximem das maiores lideranças, como a gente pode citar o prefeito Weber, e a outra liderança que está do outro lado é o ex-prefeito Raimundinho. Então essas pessoas procurem se apresentar às lideranças maiores, mesmo continuando a fazer o seu trabalho formiguinha, mas é importante o apoio de um líder no município. É muito importante para somar aquele trabalho que você vem fazendo. Então, eu sugiro a essas pessoas que busquem se aproximar dos líderes maiores
do município. Eu não queria fazer essa abordagem, mas já estou encerrando a entrevista e vou abordar esse assunto. Eu conversei com o ex-prefeito Raimundo Cordeiro e ele me fez a seguinte declaração. Ele disse que estava no meio da conversa. Ele disse que estava magoado com o Adail Carneiro, porque o Adail tinha ido tinha exatamente se aproximado de Weber para levar todo esse dinheirão para investir no governo Weber. Ele usou a expressão que me deixou perplexo. Ele disse: estou magoado com o deputado. E eu pergunto ao Adail Carneiro, o senhor comenta esse fato, essa declaração? Luiz, para lhe ser bem preciso, eu não tinha nem conhecimento. Foi dito a mim e o ex-prefeito não é nem doido para dizer que não disse o que ele me disse. Eu não tinha conhecimento. Eu, sinceramente, em se tratando do ex-prefeito Raimundinho, eu devo a ele muita gratidão pelo período que nós juntos fizemos um trabalho político aqui no município de Russas, nossa parceria. Eu tenho muito a agradecer a ele, mas se ele colocou com esse sentimento, ele está sendo muito claro que ele não quer o bem do povo de Russas. Foi o que eu entendi. Né? Ele está sendo claro e objetivo que odeia o povo de Russas, porque eu não busquei parceria política com Weber. Eu busquei junto ao prefeito a autorização para ele receber os recursos que eu queria mandar para o povo de Russas. E naquela ocasião o gestor é o Weber. Eu tenho certeza que quem está dizendo que eu sou parte do grupo do Weber está agindo com maldade. Quem disser que eu mandei essas emendas para o município de Russas para receber o apoio do Weber está agindo com maldade. Quem disser que houve uma troca nesse sentido, quem acreditar se o Raimundo Cordeiro efetivamente disse isso, que estava magoado por eu entregar as minhas emendas ao prefeito, que na verdade não é o prefeito, ex-prefeito Raimundinho, amigo, eu entreguei ao povo de Russas na gestão do Weber. Poderia ser você o prefeito naquela ocasião, poderia ser qualquer um outro cidadão. O meu desejo era servir a Russas. Me perdoe se você pensou isso de mim, mas eu não sou capaz de agir dessa forma. Eu não tenho mágoa de você, eu não tenho mágoa de outras pessoas que não puderam ou não quiseram pôr em prática o compromisso assumido politicamente falando. Não estou citando nome de ninguém, ou seja, eu não guardo mágoa de ninguém, porque o gestor público, o homem público, o mandatário público que tem realmente compromisso com o povo, ele faz sem olhar para quem. Quantas vezes eu já saí de minha residência em Fortaleza, dias de domingo à tarde, para atender pessoas que se acidentam e que são enviadas a hospitais em Fortaleza, que cuida de traumas, e diz assim: Adail, ajude aqui essa pessoa votou em fulano, ela não votou em você. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, esqueça isso. Quando eu posso trabalhar para diminuir a dor de alguém, não importa a cor, raça ou questões políticas. Pelo amor de Deus, não confundam, não misturem isso. Se você acha que eu posso avisar, não precisa dessa justificativa. Então, um político que se coloca magoado por eu ter mandado os recursos para o próprio município dele, que ele já foi prefeito durante 2 mandatos. Ele, enfim, eu já fui cliente do Raimundinho, não com planos funerários, mas eu, quando era estudante aqui em Russas, eu passava a noite num comércio que ele tinha, que lá eu fazia um lanche, e eu nunca tive nenhum problema com o Raimundinho. Para mim é um cara bacana, decente. Raimundinho, eu não tenho nenhuma mágoa de você. E no dia que eu lhe encontrar, se você permitir, eu quero lhe dar um abraço. Agora, politicamente, no momento,
nós não iremos conversar. Eu vou, no dia que eu lhe encontrar, eu quero lhe encontrar para lhe dar um abraço e agradecer pela parceria. E eu vou dizer para você, eu vou continuar ajudando Russas, se assim o povo quiser que eu continue. Tudo bem, eu me sinto satisfeito. Alguma coisa, Wellington, queira ainda abordar? Luiz, diante do que a gente temos ouvido nesta tarde, o povo de Russas, Adail Carneiro, se viesse confirmar o seu nome para 2020, realmente vai estar ganhando. Por quê? Porque Weber, o povo já conhece, que é um grande administrador. Seu Raimundo, o povo já conhece e sabe o que ele fez como prefeito. Foi também um bom administrador, viu? Eu não posso tirar os méritos. O prefeito Raimundinho, durante as suas 2 gestões, ele fez uma excelente administração. Como disse, e eu dizia para pessoas ligadas a ele, eu dizia que o Weber, ele consegue fazer mais. Ele tem mais propriedade com a máquina pública, ele consegue fazer mais, mas não tira os méritos de uma excelente administração que o Raimundo fez. Eu já discordo do senhor, porque como é que o cabo é um bom prefeito, deixou ir embora o dinheiro para reformar o mercado público. Como é que o cabo foi um grande prefeito, passou 8 anos prefeito, não conseguiu fazer um ginásio de esporte, e um homem como Adel Maquino fez 3 ginásios, um estádio com capacidade para 25 mil torcedores. Em 8 anos de Dilmar prefeito, fez 500 casas populares, até o Maquino 1000 casas populares. No mesmo período, 8 anos, o seu Raimundo prefeito não conseguiu recurso para rebocar uma casa popular em Russas. Aí não dá para o Luiz Lopes dizer que foi um grande prefeito. É minha opinião. Fazendo essa comparação, nesse aspecto, ele deixou a desejar, né? Diante da fala que você está fazendo. Um gestor que deixa recursos voltar por falta de projeto, aí eu não tinha nem conhecimento. É de uma incompetência, assim. Eu não tinha conhecimento e de uma irresponsabilidade. Sinceramente e falando, Russas não aí pode compactuar com isso. Não, nesse ponto, Luiz, aí eu concordo, porque ter recurso garantido destinado a um município e aquele recurso ter que voltar porque não tinha o projeto por falta de competência de quem deveria estar com esse projeto pronto, aí realmente é bem distante, é bem diferente. Então, é o que eu estava... o meu raciocínio é o seguinte: nós vemos o amor de Weber por Russa, quando ele se expressa, quando ele fala, e ele falou que o município de Russa não pode ser entregue a qualquer pessoa, não pode ser entregue a uma pessoa, apesar de ser nova, mas tem que ter bagagem, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência para fazer a coisa acontecer no sentido do bom andamento da boa gestão. E nós temos percebido no Weber esse amor por Russa. E é o que não falta no senhor também, esse amor por Russa, principalmente no que o senhor fez no final do seu mandato. Eu não canso de dizer que o que o senhor mandou para Russas como emendas parlamentar mostra aquele mesmo amor que também Weber tem por fazer por Russas. E eu acredito que se vier a se concretizar de Weber chegar a dizer: não temos outra opção a não ser colocar Adail como meu sucessor, porque reúne as características para dar sequência ao trabalho que Russas precisa, porque Russas não pode ser entregue a qualquer pessoa. Tá entendendo? É essa a minha visão. Aliás, nenhum município pode ser entregue a qualquer um. Mas acontece, no Vale de Jaguaribe nós sabemos de alguns percalços. Principalmente o município da grandeza realmente de Russas. E o município preparado para um progresso ainda maior. E nós temos percebido isso na pessoa do Weber e também entre os populares, que entendem que esse raciocínio de Weber está sendo consolidado entre o povo. Mas no entorno do prefeito Weber como liderança, existem várias pessoas que fazem parte de sua gestão, que também são pessoas que já adquiriram pela convivência com ele, adquiriram conhecimento, adquiriram a capacidade, e ele deva sim fazer aí uma conversa com todos que são do grupo e levantar o que é de melhor para apresentar como candidato a seu sucessor. Eu quero agradecer a sua presença e esse bate-papo conosco, e uma boa tarde.
Luiz, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no estúdio da Rádio Progresso, também da Rio Mar FM. Agradeço ao Wellington, foi um parceiro me representando lá no município de Limoeiro do Norte. E, enfim, agradeço a todos os russanos, a todos do Vale do Jaguaribe. Luiz, eu preciso fazer aqui uma observação que eu soube 2 minutos antes de entrar aqui no estúdio. Tem pessoas que são, eu considero, os arquitetos políticos. Só que tem uns que têm uma arquitetura que ela entra em ruínas rapidamente. Aqueles que não sabem bem arquitetar. Mas tem umas pessoas aqui no município de Russas que eu me engrandeço bastante quando estou conversando com elas. O meu conhecimento fica maior, ou seja, eu me enriqueço de conhecimento. E tem outras que são plantadores de situações para ver se pega no município, na região. Hoje eu fiquei sabendo aqui que já andam dizendo dentro da sede do município de Russas que eu serei candidato a vereador em Fortaleza. Você sabe por que isso? Sim. Você tem ideia? Sim. Bom, eu vou falar o que é o meu pensamento. É para tirar o foco do eleitor. Desviar o olhar do eleitor. Desviar o olhar do eleitor para o Adail. Desviar o olhar do eleitor do Adail. Porque, rapaz, se o Adail fosse candidato, eu ia votar dele. Mas ele é candidato a vereador em Fortaleza. Quero dizer, gente, aproveitar aqui esse momento, que não procede em nenhum momento, depois da eleição de 2018, foi conjecturado por mim uma candidatura a vereador no município de Fortaleza. Nem menos também do meu filho que foi candidato em 2016. Se eu tiver que ser candidato lá no próximo ano, será com a aceitação da maioria do povo de Russas, para poder aqui me colocar à disposição de todos. Em Fortaleza, como vereador em 2020, não. O que estão falando aí é exatamente isso, para desviar o foco do eleitor dessa possibilidade. Ou seja, muito maldade obrigado. E mentira, é um fato não verídico. Não verídico. Como você sabe, Luiz, você faz rádio. É uma fake news, né? Há décadas. Você foi elogiado por um deputado federal lá na região norte, sempre que me encontrava por lá, ele dizia, rapaz, seu conterrâneo, né? Nós somos do Vale, conterrâneo, né? isso. Seu conterrâneo, o cabra é decente, ele quando resolve falar, o cara fala a verdade, ele peita e tal, mas Luiz, você sabe que tem muita gente que usa as redes sociais, usa o microfone, usa, enfim, todo veículo de comunicação para ludibriar o ouvinte, para ludibriar o telespectador. São pessoas que são acostumadas a dizer, vez por outra, dá uma notícia verdadeira, que todo mundo encontra como verdade. Mas entre uma verdade e outra, eles aproveitam para soltar uma carrada de mentira, de covardia, para denigrir a imagem de pessoas de bem. E aqui na região nós temos um bocado de artista que trabalha assim. Deus é só um, a verdade é só uma. Ela pode demorar a chegar, mas ela chega. Comentários existem vários de todos nós seres humanos, mas a verdade é só uma, e quando você escuta de alguém que fala com precisão, fala com decência e sobretudo com respeito ao ouvinte, logo ela aparece. Muito obrigado, boa tarde a todos, estarei de volta muito em breve. Tudo bem, esse é Adail Carneiro conversando com o Luiz Lopes e com o Wellington Freitas aqui pela Rádio Progresso e Rio Mar FM. Meu amigo Lano